do estudo no livro de Jeremias. Então, pegue o seu caderno de estudos, pegue a sua Bíblia, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos fechando esta primeira e grande parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 45, relacionado com a história e os problemas internos de Judá. E neste grupo já estamos nas profecias do tempo de Zedequias. Nesse sentido, vamos ver o último ponto, lá no 44, do 1 ao 30, a profecia de julgamento e o último pronunciamento de Jeremias. Nesse capítulo, que vai do verso 1 até o verso 30, nós vamos encontrar, então, o profeta falando sobre o povo de Deus a respeito de como eles estavam enganados. Eles já haviam feito tudo que tinham de errado lá em Judá e agora eles estavam se prostituindo, eles estavam idolatrando, eles estavam continuando o seu costume errado com as práticas pagãs no Egito. Então, primeiro eles estavam fazendo a idolatria cananita e agora eles voltaram para a idolatria, o paganismo egípcio. Eles viviam numa terra que era cheia de deuses falsos. Nós já tivemos a oportunidade de falar aos amados, nós temos vídeos a esse respeito dos deuses que os egípcios adoravam. Eles adoravam inúmeros deuses, muitos deuses. A lista dos deuses é muito grande. E eles estavam nesta terra, e eles estavam caindo no mesmo engano, eles estavam caindo na mesma situação de idolatria. Ou seja, eles não aprenderam a lição. O último castigo, então, desta apostasia era a eliminação. Deus havia dado chance em cima de chance, em cima de chance. E eles nunca observaram a segunda chance, a segunda vez, a segunda possibilidade. Eles estavam, então, idolatrando. E isto significa uma punição mais grave ainda. Qual era esta punição? Eles seriam dizimados, eles seriam eliminados. Não haveria descendentes para este grupo de pessoas. E quem estava à frente disso tudo? As mulheres. As mulheres estavam e seriam castigadas, inclusive os seus maridos, porque elas instigavam, elas faziam um movimento todo de idolatria, de paganismo. Deus vai permitir um ou outro sobrevivente, um ou outro que vai voltar para a Judéia, para Judá. O restante seria todo eliminado. Os rebeldes acreditavam ainda que tudo que havia de bom tinha sido dado por ídolos. Então veja lá, olha ali o que diz do verso 16 ao verso 18. Quanto à palavra que nos anunciastes, diz o povo para o profeta, em nome do Senhor não te obedeceremos. Certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, de queimarmos incenso à rainha dos céus e de lhe oferecermos libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos oficiais temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época, tínhamos fartura de pão e prosperávamos alegres e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações,
tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Olha, eles estavam extremamente enganados, extremamente levados ao engano pelos ídolos. As mulheres, elas não podiam fazer nada naquela época sem a aprovação dos seus maridos. Isto nós vamos ver na lei, no Levítico, no Deuteronômio, ou seja, no Pentateuco nós vamos ver que as mulheres não podiam fazer promessa nenhuma, elas não podiam fazer nada que não fosse autorizado pelos seus maridos. E aqui, olha lá o que eles dizem, no verso 19, quando queimamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecemos libações, acaso não sabiam nossos maridos que lhe fazíamos bolo que representam e lhe oferecíamos libações? Ou seja, eles não estavam sendo enganados por elas. Eles estavam no mesmo espírito idólatra, homens e mulheres. Eles sabiam. Então ninguém estava enganando ninguém. Eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Mas eles enganados estavam pelos ídolos, porque eles achavam que tudo de bom era dos ídolos e não no Senhor. Então o profeta desafia: vocês estão achando isso? Então vamos ver como é que fica. Então Jeremias desafia o povo: então continuem como vocês estão, para ver o que vai acontecer, já que vocês não acreditam em mim. Então vamos até o final, vamos até o último momento. Olha lá o que diz o verso 25. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós e vossas mulheres demonstrastes por vossas ações o que prometestes quando dissestes: certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. Então, confirmai os vossos votos. Cumpra. Faça. Então, na verdade, não adianta falar. Não adianta falar. Algumas pessoas, elas são tão toscas, elas são tão enganadas no seu próprio coração, elas se enganam no seu próprio coração, que não adianta você falar nada, elas não vão ouvir. Então, o que é que o profeta está dizendo aqui? O profeta está dizendo que o Senhor mandou dizer para ele o seguinte: diga para o povo que faça. Então, vamos pôr à prova quem é quem. A condenação ela vem, veja lá no verso 30, assim diz o Senhor: eu entregarei Faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Amados, esta profecia de Jeremias, ela se cumpre algum tempinho depois, em 566 a.C. Em 566 a.C., Faraó Ofra é derrotado e morre em batalha. E uma rebelião, à frente desta rebelião estava Amós. Amós, então, ele se insurge contra o Faraó Ofra, derrota Ofra, mata Ofra e assume. Ou seja, aquele que eles estavam dizendo: não, Ofra vai nos salvar, Ofra é o Faraó, Ofra é poderoso. Pois então, um conterrâneo dele, um coleguinha dele, mata e assume o poder. Então imagina se alguém de dentro fez isso, imagina o que Nabucodonosor vai fazer, e vai fazer um pouquinho mais para frente, a história nos mostra isso. Então vamos lá, fechamos isso tudo, vamos a um capítulo muito pequenininho chamado Mensagem a Baruque. O capítulo 45 fala de uma mensagem para o auxiliar de Jeremias, de nome Baruque. Baruque estava vendo tudo isso e, mais ou menos aí no 4º ano de Jeoiaquim, Baruque começa a ficar assustado, começa a ficar deprimido, começa a ficar apreensivo, com medo do futuro. Verso 3, disseste: ai de mim,
Acrescentou o Senhor tristeza à minha dor, estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Baruque estava partilhando com Jeremias toda aquela tensão, todo aquele estresse, toda aquela situação, porque ele era secretário de Jeremias, ele era o escriba de Jeremias e ele entendia o que Jeremias estava passando, o que tudo estava acontecendo, o que Deus estava tentando falar, e ele estava estressado, ansioso, com medo, deprimido, ele não sabia o que ia acontecer no futuro. Então Deus vem acalmar o coração de Baruque, né? E ele recebe uma promessa. 5. Procuras tu grandezas? Não a busques, pois eu trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas a ti darei a tua alma por despojo em todos os lugares aonde fores. Amado, não é por riqueza, não é por poder, não é por força, não é por nenhuma destas situações que o povo estava achando que o povo ia querer. Deus é quem está à frente. Deus é que vai livrar Jeremias, Deus é que vai livrar Baruque. É o poder, a força de Deus e não o poder, a força do homem, não a força, a riqueza, qualquer tipo de estratégia humana. E aqui Deus está falando então para Baruque: eu vou te dar a tua vida. O que significa isso? Que a situação é tão horrorosa, vai ser tão feia que quem sair com vida estará feliz. Quem sair salvo, quem sair nessa circunstância estará feliz. Fechamos então esta grande parte. Começamos agora a segunda parte das 3 em que o livro é feito, ele é redigido. Começamos então no capítulo 46 e vamos até o 51, falando sobre as profecias. Até agora nós estamos falando sobre as profecias de Judá. Daqui para frente falaremos então sobre as profecias dos outros povos. E não poderia deixar de ser a profecia contra o Egito, é o que abre todas as outras profecias, por todas essas razões. Porque o povo havia sido cativo no Egito, porque o povo acreditava no Egito, porque o povo voltou para o Egito, ele retoma a uma situação de pré-cativeiro mesmo, né? Então ele fica cativo no Egito, ele é libertado no tempo de Moisés, ele vai, conquista a terra, faz as besteiras todas e daí, em vez de se voltar para Deus, ele volta para o Egito. Ele volta para aquele cativeiro. Então, não é de se espantar que a primeira das nações a ser falada agora seja o Egito. Veja, Neco tinha matado Josias na sua guerra, né? Lá em Megido. Ele foi enfrentar a Babilônia e Josias não queria isso, então ele intercepta Neco e Neco acaba matando Josias em 609 a.C. Carquemes era um local onde o Egito tinha conquistado, mas que a Babilônia queria conquistar. Então, a guerra se dá muito próxima desta cidade de Carquemes. E ali, Nabucodonosor briga com o Egito, próximo à cidade de Carquemes, na cidade de Carquemes, em 605, de tal maneira que Nabucodonosor toma esta cidade, toma Carquemes. E aí o povo, os soldados do Egito, começam a fugir. Nabucodonosor vai atrás destes soldados e os que não morrem na batalha e acabam morrendo no Eufrates, porque eles fugiram, eles acabam indo próximo ali, tem o rio Eufrates, eles acabam morrendo de um lado ou do outro. Então, Nabucodonosor, em 601, corre atrás deles e acaba
com todos os soldados já na Ásia, porque Carquemes fica lá em cima na Ásia. Bom, o que aconteceu agora é que o Egito perdeu a guerra. Nabucodonosor começa então a marchar contra o Egito, portanto ele desce, ele vai ter que passar pela região da Palestina, ele vai ter que passar por Judá, ele atravessa isso tudo e ele vai contra o Egito em 68, 67 antes de Cristo. Então ele marcha contra o Egito, porque o Egito já tinha perdido lá em cima e agora ele estava sendo ameaçado no seu próprio território. E aí vem o capítulo 46 falar e apresentar algumas questões importantes aqui. Por exemplo, ele fala, por que Apis fugiu? Bom, eu não sei quem é Apis. Apis é este Deus aqui. Apis, na forma de um touro, era o Deus egípcio Apis. Se o amado observar, aqui em cima da cabeça do Deus Apis, do touro egípcio, tem o círculo solar, que também dá para ver aqui no Deus Amon. Olha o Deus Amon, nós já tivemos a oportunidade de explicar esses símbolos todos, o disco solar, a serpente, aqui a cruz, o olho, né? Então, o amado dá uma olhadinha de novo no vídeo de idolatria que eu falo sobre estes símbolos todos. Então ele fala, chama lá o faraó. Ofra não era o maioral, Ofra não era o grandão, né? Chama ele pelo nome dele, pelo próprio nome. E aí ele fala, né? No 17, ali clamarão, o faraó, rei do Egito, é apenas um som. Deixou passar o tempo assinalado. Ou seja, ele é um fanfarrão. Ele é um boca aberta. Nós chamamos fanfarrão, aquele que só tem papo, né? Nós falamos isso na nossa língua. Eles chamam isso de espalhafatoso, boca aberta, né? A tradução é essa. Ele é um fanfarrão. Então, aquele som de leão, aquele som de touro mugindo, virou o som de uma cobra que foge. Psss, né? Cadê o som? Cadê a fanfarrice? Cadê o espalhafatoso? Cadê aquele ruidoso, barulhento? Onde é que ele está? Em verdade, olha só que coisa interessante, ele não passa, né? Ele é um touro? Não, ele é uma mutuca. Por que mutuca? Porque o touro pode ser o mais poderoso possível, mas ele sofre o ataque da mutuca. Ele não tem o que fazer contra a mutuca. Tá? Amon era uma divindade e ela foi destruída. Ela foi atacada e destruída. Então Deus não está destruindo o Egito, porque o Egito não é destruído. Nós vamos ver na história que ele não é destruído e a palavra não diz que ele será destruído. Não, ele será punido. É diferente, ele vai ser punido. Olha lá, 27 e 28 para nós fecharmos o capítulo relativo ao Egito. Não temas, ó Jacó, servo meu, nem te espantes, ó Israel. Certamente te livrarei mesmo de longe, e a tua descendência, da terra do teu exílio, Jacó voltará, descansará, sossegará, e não haverá quem o atemorize. Não temas, ó Jacó, servo meu, diz o Senhor, pois eu estou contigo. Ainda que todas as nações entre as quais te lancei, de ti não darei cabo. Castigar-te-ei, mas somente com justiça. Não te deixarei de todo impune. Amado, o pecado não fica impune. O pecado
vai ser punido, como foi punido, como é punido, como será punido. Então, o pecado não tem escapatória. O pecado tem, sim, uma punição. Egito é a prova disso. O povo de Deus foi prova disso. Na nossa vida, nós vemos exemplo disso como prova. Amém, amados? Bons estudos.